Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like. Como seria a união entre dois intervalos? Então, digamos que a gente tem um intervalo que vai de 1 a 5, aberto em 1, ou melhor, fechado em 1 e fechado também em 5. Está aí a representação gráfica dele, né? De 1 a 5. Vamos fazer a representação gráfica também no intervalo que vai de 2 a 8, fechado em 2 e fechado em 8. Né? A união desses dois é você juntar esses dois intervalos um com o outro e pegar no final o intervalo que ficou, e a gente vê que o intervalo final ficou de 1 a 8. Né? Muito simples, porque todos os intervalos estavam fechados. Né? E eles se encontraram no meio e formaram apenas um intervalo. Vamos ver esse outro exemplo aqui, que é... Aqui a gente tem intervalo aberto, né? Então, a gente tem o intervalo que vai aberto em 2 até 5 fechado, né? Representação gráfica está aí. E o intervalo que vai de aberto em 3 até o 6 fechado em 6. Ok? Então, a união desses dois conjuntos, né? Se a gente pega as duas retas e junta, a gente tem um intervalo que vai de 2, aberto em 2, até 6. Mas aí surge uma dúvida, olha, ali no meio do intervalo, do segundo intervalo ali, o 3 é aberto e está no meio. Mas se trata de união, né? Se está em qualquer um, ele vai pertencer à união. Né? Não precisa estar nos dois, basta estar em um. Né? Ficou aberto em 2 porque o 2, no primeiro intervalo tem o 2 aberto, e no segundo já começa de 3. Então o 2 ficou aberto. O 3, você vê que não tem no segundo intervalo, mas está lá no primeiro intervalo. Ele passa pelo número 3. Então, na união, considera a junção entre todos os elementos. Né? Então, ficou aberto em 2 e fechado em 6. Ok? Bem, esse outro exemplo aqui, né, da união. Então, a gente tem o intervalo que vai aberto em 2, aberto em 4, e o outro aberto em 4 e fechado em 6. Agora, vocês observam que nessa união, o 4 não está nem no primeiro e nem no segundo. Né? Ele está aberto no primeiro e aberto no segundo. Então, ele vai ficar sem pertencer à união. Então, a gente tem um intervalo que vai de 2, aberto em 2, e em 4 também aberto, porque os dois estão abertos. E em 6, intervalo fechado. E aí a gente separa, a gente tem dois intervalos, não é isso? Um que vai de 2 a 4 aberto em ambos, né? E que vai de 4 a 6 aberto em 4 e fechado em 6. E a gente representa, através da lei de formação, seria assim: x pertence a R, onde x é maior do que 2 e menor do que 4, não é? Ou x maior do que 4 e menor ou igual a 6. Então, intervalo fechado tem o sinalzinho de igualdade. Intervalo aberto não tem o sinal de igualdade. E quando tem a união, a gente coloca o conectivo OU. Bem, mais um exemplo aqui. Agora, a interseção. Na interseção, ele tem que estar nos dois. É onde os dois se encontram. Então, você vê aí nesse gráfico dois intervalos, né? De 1 a 5, fechado em 1, fechado em 5, né? E o outro intervalo é de 2 a 8, fechado em 2 e fechado em 8. E a interseção, né? O que se repete em um e no outro, vai de 2 a 5, fechado em 2, fechado em 5, porque esse está nos dois conjuntos, ok? Então, a solução final é o intervalo que vai de 2 a 5, onde x, ou se você quiser representar da lei de formação, seria x maior ou igual a 2, porque sinal fechado, né, tem um sinalzinho de igualdade, menor ou igual que 5, com sinal de igualdade também. Ok?
Bem, mais um exemplo aqui de interseção. Então, intervalo aberto em 2, fechado em 5. Intervalo aberto em 3, fechado em 6. Bem, como é interseção, o número tem que estar nos dois conjuntos. Diferentemente da união, que precisaria estar em apenas um. Na interseção, ele tem que estar nos dois. Então, nos dois conjuntos, o 3 não está. Está em um, mas não está no outro. Então, a gente diz, olha, aqui é aberto. Em 5 é fechado porque está nos dois conjuntos, né? Então, fechado em 5 e aberto em 3, porque o 3 não está no segundo intervalo. Tá? Então, a gente tem aí o intervalo aberto em 3, fechado em 5 como solução. E aí, x pertencente a R, onde x é maior do que 3, né? Não tem intervalo aberto maior, menor ou igual que 5, porque se trata de um intervalo fechado. O exemplo C seria o quê? Aberto em 2, fechado em 4, e o segundo fechado em 4, fechado em 6. Então, você observa agora que no 4 ele está fechado em todos os dois, ou seja, ele pertence a um e pertence ao outro, então ele vai pertencer também à interseção, ok? E só o 4, né? Só tem em comum o 4. Bem, então a interseção entre esses dois intervalos é apenas o número 4. Vamos lá, mais um. Agora, a diferença entre intervalos. Ou seja, a gente tem um intervalo, né? E vai tirar desse intervalo o que consta no outro intervalo. Então, você tem o intervalo A. O primeiro intervalo vai de 1 a 5, fechado em 1 e fechado em 5. E o segundo intervalo vai de 2 a 8, fechado em 2 e fechado em 8. Né? Então, seria o quê? O primeiro intervalo menos o segundo ficaria 1 até 2. Como o 2 está fechado no outro, eu não posso considerar. Então, eu tenho que tirar ele. Então, seria de 1 a 2, aberto em 2. Né? Fechado em 1 e aberto em 2. X maior ou igual a 1, sinalzinho de igual, onde tem igual, onde o intervalo é fechado, e menor do que 2, não tem o sinal de igualdade, porque o intervalo é aberto. Né? Mais um, diferença, a gente tem aí o intervalo aberto em 2, fechado em 5, e intervalo aberto em 3, fechado em 6. Se eu quero tirar do primeiro intervalo que está no segundo, vai ficar aberto em 2 e fechado em 3. Por que fechado em 3? Porque o 3 está no primeiro intervalo, né? Já que ele passa pelo 3 ali tranquilamente. Mas não está no segundo. Você vê que o segundo começa ali no 3, mas não, como o intervalo é aberto, ele não pertence ao segundo intervalo. Aí ele vai pertencer à diferença, né? Porque eu quero do primeiro intervalo que não está no outro. E o 3 não está, porque está com o intervalo aberto. Então, fica 2 aberto e fechado em 3. Para finalizar, vamos ver o exemplo C, né? Onde a gente tem o primeiro intervalo que vai aberto em 2 até 4, fechado, menos, fechado em 4 e fechado também em 6. Então, a gente vai tirar do intervalo que é aberto em 2 até fechado em 4, o que tiver no outro intervalo. A gente está vendo aí graficamente e a gente observa que o único que se repete nos dois é o 4. Não é? O 4 está no outro intervalo também, porque ele está com o intervalo fechado. E aí a gente vai simplesmente tirar do primeiro intervalo o número 4. Como é que a gente faz isso? É só colocar o intervalo aberto, ok? Então, vai ficar aberto em 2 e também aberto em 4, né? Da outra forma de representação, a gente diz que x pertence a R, tá ok? X é maior do que 2 e menor do que 4. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, pessoal, e até a próxima.